Irmãos, eu enquanto estava aqui no louvor, eu lembrava, e talvez o pastor Fernando não lembre disso, mas em fevereiro de 2019 foi a primeira vez que eu preguei na Igreja Batista Brasileira Central. Era um culto de domingo, era um culto liderado pelos jovens, e eu preguei pela minha primeira vez naquela igreja, que hoje pastoreio, e o pastor Fernando orou por mim. E hoje eu vou ter essa alegria então de orar por você, clamar que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe. Nós estamos muito felizes de você ter vindo. Obrigado por ter dirigido. Eu sei que você pediu para sua ovelha dirigir. Eu pedi. Mas obrigado, Fernando, Carol, as crianças também, por terem realmente aceito esse convite. E nós temos plena convicção que Deus vai te usar poderosamente nesse lugar. Fica com toda a liberdade, fica à vontade, que o Espírito conceder a você, que você seja usado com ousadia do Senhor. Você pode estender suas mãos para cá, para a gente orar pelo pastor Fernando? Deus Pai, amamos o Senhor, Deus. Mais uma vez declaramos nosso amor por Ti, Pai. E nessa hora, Senhor, oramos, Senhor, especificamente pelo Teu Filho, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a chance de conhecê-lo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado poderosamente, meu Deus, pastor Fernando, lá no Tennessee. Pai, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa, Pai. Não é obra dele, é obra do Senhor através da vida dele, Pai. Cuida da família. Obrigado porque o Senhor protegeu o vir deles para cá, Senhor. E o Senhor tem um propósito, Pai, de trazer o Teu Filho a esse lugar, Senhor, para ministrar com fidelidade, Pai, a Tua palavra, Pai. Não palavras dele, mas a palavra do Senhor, Deus. Coloca, Pai, realmente o Teu querer no coração dele, para que ele seja boca do Senhor para nós aqui nesses dias, Pai. E desde já te agradecemos, Senhor, por todo o tempo, Senhor, que vamos desfrutar aqui juntos da presença um dos outros. Te amamos, Pai. Clamamos a Tua unção, Senhor, sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Valeu, Diego. Obrigadão. Estou muito feliz de estar aqui. Estou um pouquinho nervoso. Sabe por quê? Porque tem um tempo que eu não prego em português. Para quem me conhece, sabe que eu não falava nada de inglês, fui lá para o Tennessee, e aí Deus desenrolou a língua lá no Tennessee, e tem muito tempo eu tive que tirar a poeira da minha Bíblia em português, porque nem a Bíblia em português eu uso mais. Mas estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Eu tenho um carinho muito especial por essa igreja. Minha conexão com essa igreja começou, acho que em 2016, quando eu estava lá no Brasil, pastoreando, lá em Costa Barros, no Rio de Janeiro, e essa igreja adotou a nossa igreja como um projeto missionário, porque a gente tinha um projeto com as crianças. A gente dava café da manhã para mais de 100 crianças todo final de semana. E a igreja aqui, que agora vocês mudaram o nome, continua a mesma coisa, Igreja Batista Brasileira Central, porque é central, eu fico com central na cabeça. E a igreja nos ajudou muito, muito durante aquele tempo. E eu me lembro, Gésio, tentando mandar o dinheiro lá para o Brasil, da oferta missionária. E eu louvo a Deus por essa igreja. Muito feliz de ver os irmãos aqui, pessoal que eu já conheço, pessoal que eu ainda vou conhecer. Estou feliz demais. Quero agradecer a Abraão, Pauline, os irmãos que aceitaram com que eu viesse. O meu intuito, já ia começar o ená. E o meu intuito aqui é servir os irmãos com todo o meu coração, realmente com todo o meu coração, com toda a minha força. E quando o pastor Abraão me falou do tema, desculpa, tá, gente? Eu conheço Abraão desde a época que ele não era pastor. Para vocês terem noção, Abraão foi a primeira vez lá na igreja e a gente estava cantando e não tinha quem tocasse bateria. Abraão chegou lá e tocou bateria. Eu falei, meu filho, a gente estava esperando você nessa terra prometida há muito tempo. Feliz que você chegou aqui. Não saiu mais, né? Graças a Deus, graças a Deus. E quando o pastor me falou sobre essa mensagem, eu tive meu momento de oração e buscar a Deus sobre o que eu deveria falar com os irmãos. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te falar um pouco da minha percepção em geral da igreja de hoje, né?
a gente tem notado, e isso é uma preocupação, eu acredito que de muita gente, que a igreja está se tornando muito voltada para si mesmo. A gente tem vivido dias que a igreja está muito preocupada com as próprias atividades dentro das quatro paredes. A gente está muito preocupado em fazer o outro se sentir bem, em impulsionar as pessoas. E a gente está esquecendo, eu acredito, de algo que é o centro, ou que deveria ser o centro da igreja. Se você achou Mateus 17, fala amém. Amém. Não achou, fala espera aí. Ok, todo mundo, vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, e foi transfigurado diante deles, vírgula, né? O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Essa passagem é muito especial porque ela tem um monte de coisas junto e muito sentido teológico para a gente analisar. E a gente precisa entender qual é o tema do nosso acampamento aqui, pastor? Primeiro reino. O reino de Deus é entregue, é revelado a nós na pessoa de Jesus. Não tem como a gente buscar esse reino de Deus fora de Jesus. Tem que ser com Jesus. Se Jesus não está no negócio, não tem reino de Deus. Se Jesus está ocupando o segundo lugar, uma partezinha menos importante desse reino, se ele não está sentado no trono, não tem reino. Meu pai gostava de uma música, alguns de vocês conhecem meu pai, pastor Nilton, ele gostava de uma música que falava: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E essa música fala um pouco desse sentimento. Jesus não quer segundo lugar na nossa vida. O reino de Deus não vai vir se Jesus não estiver no primeiro lugar na nossa vida. E quando a gente abre o nosso entendimento para perceber esse reino de Deus vai ser entregue a nós, a gente vai possuir esse reino de Deus e caminhar em direção a esse reino de Deus através da pessoa de Jesus. Esse é o plano de Deus desde o começo. João capítulo 1, verso 1 até o 5 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A Bíblia fala
que em Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que nós fomos escolhidos em Jesus desde a fundação do mundo. Então, desde o começo de tudo, antes de tudo começar, o reino de Deus já seria dado a nós através da pessoa de Jesus. E nós precisamos entender isso, especialmente agora que as pessoas estão fazendo deuses de si mesmo dentro da igreja. Tem muita igreja aí que faz, o Deus deles é a placa denominacional. Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem gente que faz a placa da denominação o Deus deles. O pastor vira o Deus, às vezes, da pessoa, da igreja. A gente tem que entender, não tem reino de Deus sem Jesus. Colossenses 1, 13 e 20 vai dizer como que Deus planejou tudo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo, Deus reconciliando a humanidade consigo mesmo, todas as coisas, nos céus, na terra, em tudo, através de Jesus. O reino de Deus é revelado a nós, através da pessoa de Jesus. E aí, quando a gente olha para esse texto de Mateus 17, a gente vê um momento muito especial com os discípulos. Então, Jesus leva os três ali mais perto de Mansara, com ele para a montanha. E lá na montanha eles têm um momento glorioso. Imagina isso, a gente acabou de cantar aqui, a presença de Deus vem, toca os nossos corações. Eu estava olhando aqui, né, a Ena, né, que nem fala português, estava ali chorando. Falei, oh meu Deus do céu, está vendo que a presença de Deus não tem nem... transpõe a barreira da língua, né? Ali sentindo a presença de Deus, está tudo certo, está maravilhoso, glória a Deus. Mas às vezes a gente se distrai. Do mesmo jeito que Pedro ficou perdidão aqui nesse texto, cara. O cara viajou na maionese. Legal. Como é que ele fez? Está lá no monte, versículo 12. Foi transfigurado, Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus está resplandecendo como o sol. As vestes de Jesus ficou branca. Se você for ler Marcos fala que não tinha ninguém que pudesse lavar e fazer branco do jeito que estava. Quando você lê Marcos contando, no livro de Marcos contando a mesma história, ele fala, não tinha quem pudesse lavar e fazer ficar branco daquele jeito. Está vendo aquele momento de glória ali, a presença de Deus, Jesus sendo mostrado como o Messias de Israel, prometido de Deus, Salvador do mundo. Aí aparece Moisés e Elias falando com Jesus. Aí Lucas fala, né, que eles estão falando com Jesus sobre o final, como Jesus vai morrer, como que Jesus vai dar a vida dele pelos pecados da humanidade. Aí Pedro olha só como é que Pedro faz. Pedro, em vez de entender o que é o significado daquilo ali que está acontecendo na frente dele, em vez de ele focar em perceber, captar a mensagem, o cara viaja e fala, Jesus, tem uma ideia aqui, ó. Sabe que Pedro é danado de falar umas coisas assim, não sei se pode falar danado, né? Já falei, tá bom. Já falei. Pedro rapaz, é teimoso, bichinho. Vai inventar. Jesus, tem uma ideia aqui, ó. Vou construir uma tenda. Não uma tenda, não. Vamos fazer o melhor. Já que está o Senhor aqui, Elias e Moisés, vamos fazer uma tenda para cada um. Olha que coisa boa, né? Que ideia maravilhosa, Pedro. A única coisa que Pedro não percebeu é que a ideia de botar cada um deles numa tenda igualzinha, ele estava igualando Jesus com Pedro, com Moisés e Elias. Ele não percebeu isso. A gente, nosso tempo, a nossa igreja atual está fazendo isso.
a gente está deixando Jesus de lado, botando ele para escanteio, e endeusando, criando ídolos. E é por isso, quantos de vocês se lembram da época que a igreja era respeitada? Ou que a igreja ia pregar o evangelho, ia e tinha multidões de pessoas sendo salvas. Na época eu lembro que meu pai conta as histórias dele, que eram milhares de pessoas indo para o Rio, lá no Rio de Janeiro, no Rio Bangu, eu acho, não, um rio lá do Rio de Janeiro, que é um rio bem largo, e eram milhares de pessoas sendo batizadas, sendo salvas. O que aconteceu com a igreja, pastor? Por que a igreja não vê mais essas coisas acontecendo? Onde é que está o poder? Onde é que está a influência da igreja? Quando a gente coloca Jesus fora da foto, quando a gente tira Jesus do centro da igreja, a igreja perde o poder. E o que a gente vê aqui é um momento que Deus estava mostrando para os 3 discípulos de Jesus algo tão poderoso, mas eles não conseguiram captar a mensagem. Deixa eu contar para você o que Deus estava mostrando para eles. Naquele momento em que Jesus está junto com Elias e Moisés, Deus está mostrando para os 3 discípulos de Jesus, olha, Jesus é o cumprimento. Ele está pegando os profetas, a lei, e está cumprindo tudo. Tudo nele se concretiza. Ele é o centro da história. Por ele toda a criação está aguardando. Por ele está tudo acontecendo, tudo está se movimentando. É por causa de Jesus. Desde o começo, desde antes da fundação do mundo, já estava determinado que ele seria o centro de todas as coisas. Eles estavam distraídos, pensando, é um momento tão maravilhoso. Moisés, o cara que trouxe a lei de Deus para a gente. Moisés, o cara que a face dele brilhou por causa da glória de Deus. Elias, profeta de Deus, homem ousado na fé, e ficou distraído. Jesus estava ali com eles, tendo uma conversa, falando, vou entregar a minha vida, vou cumprir o plano. Segundo Lucas, essa era a conversa, né? Vou cumprir o plano. E está lá Pedro viajando na maionese. E aí algumas pessoas pensam, né? Mas como assim, pastor? Eu já ouvi falar que Jesus, ele anulou a lei, cancelou a lei. Mateus 5,17 diz, não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Algumas pessoas vão dizer, alguns estudiosos vão dizer, para aperfeiçoar, para dar a chance, através da minha vida, do meu sacrifício, para te dar a chance, se você põe a sua fé em mim, você vai conseguir se igualar com o standard da lei. Em Hebreus capítulo 1, verso 1 até o 4 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aquele momento da história, tudo se concretizou. Você sabe que quando Jesus estava lá na cruz, quando ele estava prestes a morrer, quais foram as últimas palavras? Quais foram as últimas palavras? Está consumado. O que isso significa? Está pronto, terminou. Está completo. Jesus concluiu a obra. Tudo que os profetas falaram, tudo que o Antigo Testamento está apontando, Jesus concluiu.
Uma outra coisa que a gente vê aqui nesse texto, né? Pedro está lá falando, né? A gente vai construir uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus, vamos colocar vocês três aí no mesmo nível, vocês são tudo igual. Quando ele está falando, e aí está falando besteira, né? Falando besteira, e é por isso que às vezes tem umas coisas que acontecem no meio da igreja evangélica de hoje em dia, que a gente fica sem entender, a gente fica surpreso, né? A gente está vendo uma igreja crescer, uma igreja dando fruto, aí Deus vem assim, revela alguma coisa que está escondido, mostra uma coisa que está errada, né? Derruba alguém, ou mostra que alguém já estava caído há muito tempo. Por quê? Porque Deus não se deixa ser zombado. Deus não vai deixar ninguém zombado no nome dele. A Bíblia fala assim, olha, com Deus ninguém brinca. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E aí Pedro está lá com essa ideia que ele não sei de onde que ele tirou, vou construir uma tenda para vocês, aí vem uma nuvem. É uma nuvem, e quase fala assim, Pedro, cala a boca, Pedro. Você não sabe o que você está falando, não, Pedro. Você está olhando nos olhos do cara, o único que está resplandecendo, o único que está com a roupa brilhando, que está tão branco que ninguém conseguia lavar. Você está olhando para os olhos dele, você não consegue ver o que está na sua frente, Pedro. O centro do universo, o Senhor de todas as coisas, que falou e tudo veio por existência através dele. Você não está reconhecendo isso, Pedro, cala a boca. E aí a voz de Deus vem e fala assim, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. É a segunda vez que a gente vê isso acontecendo, né? Jesus, quando foi batizado, a mesma voz do céu falou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. E a gente precisa entender que Jesus é o filho amado de Deus. É o filho amado de Deus. Porque ele sofreu na cruz, porque ele pagou o preço do nosso pecado, não muda o fato de que ele é amado de Deus, é porque Deus te ama também. Deus te ama, Deus ama a gente também. Mas ele é o filho amado de Deus. Até hoje, eu entendo que Deus me ama, eu entendo que o amor de Deus é muito grande por mim, que ele deu a vida do único filho dele, como diz João 3,16. Mas até hoje, eu não ouvi a voz de Deus do céu falar para mim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Até hoje eu não ouvi. Com Jesus isso aconteceu 2 vezes, meu irmão. Isso coloca ele numa categoria especial. Ele é o filho amado de Deus. E por que essa voz foi ouvida do céu? Nós precisamos entender que Deus coloca Jesus, e ele está dizendo, ele é o meu filho amado, através dele, como diz no livro de Romanos, capítulo 8, ele é o primeiro de muitos outros que vão vir. Você vai chegando lá para o final do capítulo 8 de Romanos, né? Você vai ver lá que ele está falando, é o primeiro de muitos irmãos, né? Mas ele é o primeiro, o amado de Deus. E nós precisamos colocar Jesus como o amado das nossas almas, como o amado da nossa vida. Se a gente não ama Jesus, é tudo perda de tempo. A música é perda de tempo, as orações são perda de tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Se o seu amor é um amor só de palavras, é um amor vazio, você não ama coisa nenhuma. A Bíblia fala, olha, se você fala que você ama a Deus, que é invisível, e você odeia o seu irmão, que está aí do seu lado, você não ama a Deus coisa nenhuma, isso é mentira sua, coisa da sua cabeça, você está criando essa história aí. O amor é o que o amor faz. Onde está a prova do nosso amor, gente? Onde está a prova do nosso amor? Olha, eu vou dizer para vocês, estou casado há 8 anos, amo minha esposa, aleluia, maravilhosa, linda, mais linda de todas, não tem ninguém que se compare a ela. Não, vai aprendendo. Vou falar para vocês,
Só não quero mais filho, mas é linda demais, tem todo o meu amor, tudo, meu coração é todo dela. E porque eu a amo, tem sacrifício. Porque eu a amo, tem entrega. É isso que Deus está esperando de nós. Essa coisa de dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E nada para demonstrar, e nada de ação. Isso não está com nada. Ele é o Filho amado de Deus. Deixa eu abrir aqui meu tablet aqui de novo. Atos capítulo 4, verso 10, versículo 12, diz, tomai conhecimento. Pedro estava cheio do Espírito Santo, tinha curado alguém, e ele estava falando lá com as autoridades que estavam querendo arrumar problema com ele. Ele chegou e falou, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, né, pedra de fundação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Filho amado de Deus, ele está acima de todo nome. Ele foi dado toda a autoridade, todo o poder. Efésios capítulo 1, 22 e 23 vai dizer, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Ele é o centro, a igreja pertence a ele, nós somos dele, devemos viver para o seu louvor. Louvor. E aí, porque a gente deixa Jesus de lado, começa a criar as outras tendas, e erguer outras tendas, a gente vai amando outras coisas, outras pessoas, outras imagens. E aí eu vou falar para você, uma vez eu estava trabalhando, no Brasil ainda, trabalhava com um cara muito difícil, muito difícil, Jefferson. Ele era muito difícil, mas ele sabia que eu era crente. E ele era tipo assim, desviado, sabe? Ele falava que ele era pastor desviado, olha só. Olha a tribulação que eu estava no meio. Um dia ele virou para mim, ele me mandou fazer uma coisa, e aí o outro cara lá, que era o chefão também, me mandou fazer uma coisa diferente. Eu fui pela segunda pessoa, né? Falei, eu vou pelo segundo, que chegou depois, é mais atualizada a ordem. Ele chegou e virou para mim e falou assim, você não pode ter dois senhores. Você não pode ter dois senhores. Você vai amar um mais do que o outro, vai desagradar o outro. Da onde que ele tirou essa ideia, né? Da onde? Da Bíblia. E é isso que acontece com a gente. Está lá naquele momento de glória e a gente começa a criar, o olhar da gente, a gente começa a olhar para as pessoas aqui, e esquece de olhar para aquele que está mais aqui, A gente começa a olhar para quem está à nossa volta, para o que está à nossa volta, e aí a gente começa a criar as tendinhas. Em vez de entender que a gente é igreja, que a gente é salvo, que a gente é redimido, que a gente está perdoado, restaurado, regenerado por causa de Jesus e ama Ele mais do que tudo, a gente começa distração, muita distração aqui. Está faltando prioridade, está faltando entendimento na igreja. Trazer Jesus de volta para o centro de tudo, Ele que é o amado. Ele que é o amado. Todas as coisas foram dadas para Ele, por conta do que Ele fez, e nós precisamos amá-lo. A última coisa que a gente precisa ver aqui é que Jesus é quem fica, no final das contas. Depois que a voz que falou, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Versículo 6 diz, ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, aproximando deles,
tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Moisés e Elias desapareceram, e quem ficou? Jesus. Ele é quem importa. Ele é quem importa. Sabe, a gente precisa entender leis, profetas, toda aquela glória da transfiguração era sobre Jesus. Igreja, ministério, ministros, o povo da igreja, os irmãos, é sobre Jesus. Sabe, no final das contas, as pessoas vêm e vão, os ministérios passam, acabam. Tempo atrás, o pastor Ebenezer estava aqui com a gente. Ele está vivo ainda, né, gente? Pelo amor de Deus, misericórdia. Pastor Ebenezer, a gente ama o pastor Ebenezer, é muito querido. Mas há pouco tempo ele estava aqui, pastoreando essa igreja. Por quantos anos que ele pastoreou a igreja? 15 anos? 15 anos e meio. Estava aqui servindo, nos altos e baixos lá. Tinha dia que ele estava animado. Eu lembro que ele ficava pulando, às vezes pregando. Corria de um lado, corria para o outro. Era aquela coisa. Prega que é uma beleza, né? É um homem que sabe pregar demais. Às vezes ele escreve umas coisas no Facebook que me faz chorar quando eu leio. Mas não está mais aqui. Não está mais aqui. Quantas pessoas que se distraem, ficam colocando os olhos em pessoas ou em coisas e esquecem que Jesus é que importa. No final das contas, é Jesus que faz diferença na nossa vida. No final das contas, quando toda a glória dos ministérios e ministros environment, estou tentando, ambiente de adoração passa, obrigado. Ambiente de adoração passa, quando todas essas coisas passam, é a presença de Jesus no dia a dia que faz a diferença. Eles estavam lá, Pedro falou: não é bom estarmos aqui, Senhor, vamos ficar aqui mesmo, não quer mais voltar lá para baixo, não. Vamos construir tenda aqui, eu vou buscar madeira lá embaixo, a gente pega uns panos aqui, faz um negócio bonito. E aí quando passou, Jesus chegou e falou assim: levanta, fica com medo não, vamos caminhar de novo. O que Deus quer da igreja, e o que a gente precisa ter para buscar o reino de Deus, é ter Jesus na nossa mente, gente. O evangelho não é complicado. A igreja não precisa ser complicada. Sabe, a gente às vezes cria problema demais com o negócio de igreja. E tudo que a gente precisa mesmo é botar abrir essas duas tampinhas que a gente tem aqui e olhar para Jesus. Você pensa que não? Jesus falou sobre si mesmo. O que ele falou sobre si mesmo? Olha como é que ele chama a atenção toda para ele. Respondeu-lhe Jesus, vocês sabem esse, João capítulo 14, verso 6. O que ele respondeu? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele falou: sou eu, cara. Tudo que você precisa, aqui, ó. Olha para mim. Não é para mim, não. Jesus. Olha para Jesus. Põe seus olhos nele. Ele é tudo que você precisa. Quer fazer a vontade de Deus? Olha para Jesus. Você quer fazer a vontade de Deus? Pensa em Jesus. Conversa com Jesus. Ora, canta para Jesus. Canta, inventa música. Fala: Senhor, eu te amo. Senhor, meu amor. Eu quero te servir onde quer que eu for. Até estou fazendo música aí agora. Aí, ó. Estou até rimando. É assim que a gente vai servindo a Deus. A gente pensa que, não, porque eu preciso fazer isso. É ótimo se preparar, é ótimo estar com o nome lá no papel, é ótimo estar alistado lá com a camisa, com o uniforme, fazendo tudo bonitinho na igreja, é ótimo. Mas sabe, Jesus não quer isso só não.
Porque tem um monte de gente que vai na igreja, está lá servindo, fazendo as coisas, tocando, dançando, orando, na porta, recebendo, mas está lá fazendo por sei lá quem. Está fazendo porque gosta muito do pastor Abraão. Pastor Abraão, cara, gente boa, cara. Pô, pastor Edmilson, cara, gente boa mesmo. Me inspirei nele, cortei meu cabelo. Pô, cara, gente boa. Pô, pastor, não posso deixar meu pastor na mão, não, cara. Rapaz, você está perdendo seu tempo. Abraão não tem nenhum, como é que fala reward? Recompensa. Abraão tem recompensa nenhuma para te dar. Pastor Edmilson tem recompensa nenhuma para te dar. Eles podem até te dar um docinho no final do ano, te dar um presentinho no final do ano, uma tapioca talvez, né? Oh, aleluia, tapioca é bom. Mas olha, Jesus é quem tem a recompensa para nós, gente. Jesus é quem tem a recompensa para nós. Sabe por que a igreja está sem força? Porque Jesus está sendo deixado de lado. A gente quer buscar o reino de Deus. Jesus falou, olha, quando eu for levantado da terra, ele está falando da morte dele, João 12:32. Eu vou atrair todos os homens a mim mesmo. Eu vou atrair todo mundo a mim mesmo. Jesus, quando ele está no centro, quando ele está sendo honrado, quando o nome dele está na nossa boca, quando a presença dele está na nossa vida, quando ele é tudo para nós, aí as pessoas vêm, ó. Aí você vê gente sendo salva, transformada, liberta, curada, as coisas acontecendo, por quê? Porque Jesus está no centro. Apenas uma igreja que está focada, e eu vou dizer, imensamente focada, intensamente focada em Jesus, e que tem Jesus como centro. Só assim a igreja consegue avançar em direção ao reino de Deus. Deus está chamando a gente, todos nós, para esse propósito dele. E você sabe que é engraçado que você vai ler de novo no livro de Romanos, capítulo 8, você vai lá no final, qual é o propósito de Deus? Quando fala lá que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e aí vai falando lá para aqueles que ele chamou, e aí fala tudo isso lá. Abre lá, vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8, só para eu finalizar. Hã? Não, eu estou falando Romanos 8, eu falei o versículo errado mesmo, por isso que eu mandei abrir. Abre lá, Romanos 8. Eu estou com a versão das coisas em inglês agora, e fica difícil para eu lembrar. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí a gente pensa, qual é o propósito de Deus, né? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é eu cantar. O propósito de Deus é eu servir de alguma forma. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? Que ele está chamando a gente para ser conforme a imagem de Jesus. É Jesus. Sabe igual o pessoal fala no futebol? É Jesus na cabeça e no coração, meu irmão. É para viver Jesus, respirar Jesus, falar sobre Jesus, é isso. Qual é o propósito de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus está na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo. Como que você está? Como que você está? Talvez você tenha vindo aqui, como o pastor Abraão estava orando. Você veio aqui com a intenção da diversão, pensando no momento de comunhão com os irmãos e de se divertir, de se conectar com as pessoas. Deus te chamou aqui, te trouxe para esses dias, para você se ligar, para a chave virar
e para você entender que não é sobre o que você pode fazer para Ele. É sobre um ajuste de prioridade, é sobre um ajuste de mentalidade. Onde Jesus é a razão, o motivo, é o centro de tudo na sua vida. Tudo que você faz é por causa dele, não tem outra pessoa e não tem outro motivo, não é por causa da igreja. Eu amo minha igreja, eu amo. Estou lá na Cornerstone Baptist Church em McMinnville, Tennessee, cidadezinha pequena, difícil. Olha, passei um ano lá, irmãos, só batendo na pedra. Difícil, vinha ninguém na igreja. Vinha ninguém, Márcia. Imagina só. Às vezes o rapaz ia cantar lá, cantava fora do tom, uma luta, Jesus amado, doía meus ouvidos. Não era só os meus ouvidos, não, que ele não consegue ouvir direito. Aí eu tocava o piano lá, ele não entrava no tom. Uma luta. E aí eu tive que ajustar meu coração. Deus, eu não estou aqui porque eu sou pastor. Eu não estou aqui porque eu quero ter um trabalho de pastor, pregar, não é por causa disso, não é por causa da música. Eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu entendo que o Senhor é o centro da minha vida e que eu só vou conseguir ser feliz e viver essa vida de uma forma que te agrada se o Senhor for o centro. Você precisa ajustar seu coração hoje. Quero que você feche seus olhos agora, feche sua cabeça aí. É o seu momento de você e Deus. Você e Deus. Como é que está o coração? Está longe, está perto? Está com a motivação errada? Está com a motivação certa? Hoje, Deus está te chamando para um tempo de conserto, para ajustar isso. E não tem ninguém. Você vê que Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, levanta. Ei, galera, levanta. Não precisa ficar com medo mais não. Vamos comigo. Eu quero orar com você agora, mas eu quero que você coloque as suas próprias palavras. Que você abra o seu coração para Deus e fala: Senhor, ajusta o meu coração. Sabe, Senhor, passa um scanner no meu coração e checa, Deus. Se tem alguma coisa que não te agrada, se meu coração está no lugar errado, Deus, ajusta agora meu coração, porque eu quero te servir, eu quero fazer isso da forma certa. Eu não quero perder tempo achando que é por causa de A, B, C, da igreja tal, da igreja B, da denominação, do pastor, do ministério infantil, do ministério de louvor. Não, Deus, eu quero fazer porque eu te amo, Senhor. Porque o Senhor é o mais importante, porque o Senhor é o centro de tudo, porque o Senhor é aquele que o universo inteiro está esperando. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a entender os nossos erros, aonde a gente não está alinhado, aonde a gente não está aprumado com a Tua palavra, e nos guia, Senhor, nos leva, nos direciona para aquilo que é a Tua vontade, para onde está a Tua vontade para nós. Senhor, quebra o nosso orgulho, desfaz todo orgulho do nosso coração, toda soberba, toda teimosia, Senhor, todo pensamento de, eu sei o que eu estou fazendo, eu já sei, Senhor, e nos mostra, nos dá sensibilidade para entender, para receber a Tua palavra e a Tua voz nos guiando e nos chamando para um lugar diferente, para o lugar que o Senhor tem para nós. Senhor, eu oro para que, se qualquer um de nós aqui, Senhor, hoje for se encontrar nessa posição, eu estava construindo tenda para outras pessoas, eu estava fazendo isso para pessoas que não eram importantes, eu estava fazendo isso pelo motivo errado, Senhor. Convence eles, ó Pai, convence eles e atrai cada um deles, Senhor, para a Tua presença, para que eles possam reconhecer o Senhor Jesus como centro de tudo e que eles possam fazer tudo reconhecendo que Jesus é o centro de tudo. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém e amém.
Gente, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês. Eu espero. Eu estava conversando com o pastor Abraão um pouquinho, e eu percebi muita gente nova aqui, né? Muita coisa bonita que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. E eu espero que isso seja apenas o começo. Minha oração é para que isso seja apenas o começo. Mas esse começo tem que ser no lugar certo, pela razão certa. Senão, vai até um tempinho e depois murcha. Que a gente possa estar alinhado com a palavra de Deus. Amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.